Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez para mais uma edição do Fronteiras do Investimento, nessa quinta-feira. Hoje contamos com a participação do Fabiano Sintra, que é o sujeito que mais entende de fundos internacionais, talvez aqui no Brasil, o sujeito que mais entende de fundos internacionais, até porque é quem tem acesso, talvez, a quem construiu a plataforma mais ampla de fundos internacionais, dentre todos os agentes financeiros que existem aqui. Então, é alguém que pode falar muito bem disso, conhece pessoalmente, não só porque conversou de longe, mas porque teve em alguns deles lá mesmo para saber como é que as casas funcionam, tem uma experiência relevante nisso, e vem falar de um tema que é muito importante nesse momento de recuperação e também de incertezas, né? Incertezas no país, principalmente no Brasil, o que vai acontecer lá na frente, quem vai andar na frente, quem não vai, como é que a gente se protege, como é que a gente alavanca os resultados com base nisso. Então, o objetivo desse bate-papo com ele hoje é isso, já é a segunda vez que o Fabiano está com a gente, então eu queria agradecer em nome de toda a RGC e de todo o grupo, e queria passar rapidinho, antes de passar a palavra para você, Fabiano, para o Lucas falar rapidamente sobre a RGC, em seguida você se apresenta e aí a gente começa a tocar o nosso bate-papo. Muito obrigado, Fabiano. Vamos lá, Lucas. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos que estão conosco e mais uma noite aqui. A gente sempre, nesse momento diferente, entrando um pouco na casa de vocês também, levando esse conhecimento de uma forma bem próxima. A RGC já está presente nesse mercado de investimentos há 13 anos, tendo como propósito sempre ajudar as pessoas a investir melhor. Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão, é isso que nos guia, é ajudar o brasileiro a cuidar melhor de suas finanças, cuidar bem do seu patrimônio. Agradeço a Fabiano mais uma vez e peço a ele que comece aí falando para a gente por que fundos internacionais, qual é o sentido de um produto como esse. Vamos pedir só para ele se apresentar primeiro e aí depois toque. Primeiramente, boa noite. Coloque aí. Obrigado a todos que conectaram, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma grande alegria estar com vocês. Espero que todos estejam bem, suas famílias também. E eu trabalho com fundos internacionais aqui na XP. Eu tenho aqui a missão de trazer os melhores fundos do mundo aqui para o Brasil, né? Não só porque o brasileiro merece, mas porque hoje em dia o brasileiro precisa, né? Com esse nível de juros que a gente tem aqui, é preciso explorar novas possibilidades de retornos, né? Não dá para ficar estacionado aqui com essa Selic, com essa taxa de juros de 2%. E há algum tempo a XP vem fazendo isso já. E hoje a gente construiu um cardápio completo, como mencionaram aqui. Já é a maior plataforma de fundos internacionais do Brasil. A XP hoje é o grande hub para o brasileiro investir no exterior. E acho que por trás desse sucesso todo que os fundos internacionais têm mostrado, acho que está a conveniência. A gente simplesmente eliminou a necessidade de ter que abrir a conta no exterior para investir fora. Isso foi assim uma revolução. Não precisa ter a conta no exterior, não precisa ter o custo da estrutura offshore, né? A dor de cabeça, a papelada, né? Mandar a remessa e depois tem o imposto de renda no começo do ano e faz um pedaço do imposto de renda lá, um pedaço do imposto de renda aqui, ou a própria rentabilidade, muitas vezes, né? Que não dá para ver consolidada, ver a rentabilidade lá e ver a local separada. A gente eliminou todas essas dores e montou uma estrutura em que não precisa ter conta no exterior. A gente investe aqui num fundo local que faz a ponte com a gestora lá fora, 100% imposto de renda aqui, 100% a consolidação da rentabilidade. Então, esse formato, acho que foi o grande sucesso de 2020. Muitos clientes procurando, mas muitos mesmo. A gente recebeu, para vocês terem ideia, mais de 10 bilhões de aportes de clientes nessa nova estrutura. Teve um cliente que me falou assim, que virou a Disneylândia, né? Que agora dá para investir com as melhores gestoras do mundo do jeito fácil. Então, eu costumo brincar também que é só gestora faixa preta. É só Champions League que a gente faz negócio. Eu mesmo vou visitar essas gestoras, né? Para fechar essas parcerias aqui com a XP no Brasil. A gente aperta a mão, na época que podia apertar a mão ainda. Então, são parcerias de realmente trazer o melhor do mundo para o Brasil, né?
E a XP acredita muito nessa avenida, e se vocês puderem só habilitar aqui a minha tela para eu dividir algumas informações. Eu libero aqui. Mas porque o brasileiro precisa, né? A gente vem acompanhando já há algum tempo essa montanha-russa que é a taxa de juros no Brasil, e quem diria que a gente ia chegar nesse patamar de 2%, né? Acho que o menor nível da história do Brasil. Por um lado é bom, porque estimula a economia com custo de capital bem baixo, né? A rolagem da dívida pública se renova também em juros menores, mas, por outro lado, para nós investidores, é um desafio, né? Principalmente naquela nossa parcela de investimento que é atrelada à renda fixa brasileira, a Selic, ao CDI, né? Que agora a remuneração ficou muito baixa, então alguma coisa a gente vai precisar fazer a respeito disso. E nesse sentido, a gente tem visto aqui o perigo de ficar investido só no Brasil, né? Apesar da gente amar o nosso país de coração, o Brasil representa menos de 3% do PIB mundial. A gente tem 300, 400 ações listadas aqui na Bolsa Brasileira. No mundo são mais de 50 mil empresas, né? Então a gente está confinado aqui numa poça d'água, sendo que tem o mar aberto, né? E uma poça d'água que segue muita dinâmica doméstica. A idiosincrasia brasileira aqui, que hoje combina problema sanitário, de saúde, né? Problema econômico, que se gastou muito na pandemia, já tinha o desafio de teto de gastos e de dívida pública e de rombo fiscal, agora está ainda mais desafiador. E também acho que é questão política, né? É um desalinhamento entre os poderes. Esse era o momento da gente avançar com reformas, com medidas estruturais para colocar as contas públicas em ordem, né? Ou pelo menos colocá-las na direção certa. E acho que todo esse desalinhamento, essa idiosincrasia que nossa, gera um risco muito, muito local, né? Eu gosto de mostrar essa foto aqui que evidencia um pouco o risco que a gente corre de estar investido só no Brasil, né? Vejam que nessa semana aqui de setembro, as bolsas mundiais estavam subindo, que está em verde, né? Só no Brasil que a gente estava em vermelho, caindo e muito, né? Uma hemorragia fruto dessa incerteza naquela semana que o Brasil estava apresentando, né? Então não dá para a gente ficar suscetível a essa dinâmica tão provinciana, né? Ainda mais nesse momento que os juros no Brasil não pagam, o risco de ficar só aqui. Então, nesse novo contexto... Fabiano, só um detalhe que eu gostei muito do que você trouxe, no sentido que você disse ali, não investir só no Brasil. Não é que a gente vai deixar de investir no Brasil, mas o Fundo Internacional é uma alternativa de diversificação desse contexto aí que você está trabalhando. Isso é que é bem interessante. Não é trocar uma coisa pela outra, é ter as duas coisas na carteira. Perfeito. Essa questão da diversificação, ela deixou de ser uma opcionalidade, né? Agora é uma necessidade. Ficar investido só no Brasil, como você mencionou, pode sair caro para a gente, né? Então é preciso equilibrar mais a carteira. Aqui na XP a gente vê as oportunidades mais claras fora do Brasil, tá? Então a gente vive um novo contexto. Esse novo contexto, ele pede algumas atitudes, ele pede algumas recalibragens, né? Todo ano a gente leva nosso carro para revisão, né? Aperta uns parafusos aqui e ali, deixa ele pronto para pegar a estrada. Pensando na estrada de 2021, que a gente precisa trocar de peça aqui no nosso carro, né? Se as oportunidades, se os bons ventos estão soprando fora do Brasil, como que a gente ajusta a vela do barco para capturar esses bons ventos, né? O que trouxe a gente até aqui não é necessariamente o que vai levar a gente adiante. Então, a gente tem que olhar agora para frente, entender o que está acontecendo e como que a gente se adapta a esse novo contexto. E aqui na XP, a gente fez uma mudança relativamente até rápida, né? Nas carteiras recomendadas, em todos os perfis, tá? Eu destaco aqui essa fatia em azul, que é a fatia de alocação no internacional, fora do Brasil. Vejam que nesse novo contexto, a gente não está mais falando de ter um pedacinho só fora do Brasil. No perfil arrojado, a gente está dizendo 37% da carteira. Mais de 1/3 da carteira sendo alocado fora do país. É uma parcela relevante, né? No perfil moderado são 18%, e mesmo no conservador, pelo menos 5% fora do Brasil, né? Então, é um patamar bem relevante. A gente sabe que muitas das carteiras ainda não estavam
sintonizadas nesse novo contexto. Então, a reflexão que a gente deixa para os investidores e investidoras da RGC e para os especialistas também no escritório, nesse fechamento de ano, né? Como que a gente vai fazer as recalibragens nos portfólios para entrar preparado em 2021, né? Como que a gente ajusta para esses novos patamares necessários de alocação internacional para poder capturar essas oportunidades que vão aparecer daqui em diante, né? Então, a gente trouxe os fundos internacionais exatamente para endereçar essa necessidade. Eu reforço que hoje não precisa abrir conta no exterior, a gente tem um jeito de capturar essas boas oportunidades, essas novas fontes de retorno fora do Brasil, sem precisar abrir a conta offshore, sem ter dor de cabeça operacional, né, com muita conveniência. O jeito é esse aqui, como eu bem mencionei para vocês, a XP montou um fundo brasileiro, amarelinho aqui, ele é regulado pela CVM, e esse fundo, por sua vez, gerido pela XP, é quem vai fazer a ponte e investir direto no fundo internacional, naquelas estratégias 5 estrelas, que até então era um sonho para o brasileiro, mas por um acesso precário, não faziam parte do nosso dia a dia. A gente reformou essa ponte, construiu essa ponte. Então, hoje, não precisa abrir conta no exterior, a rentabilidade vai ser sempre aqui no Brasil, né? O veículo é regulado aqui pela CVM, então, no português, claro, é uma mão na roda para todos nós, não à toa é esse sucesso total com os clientes aqui da XP, né? Então, quem não conheceu, conheça, que ele é realmente muito bacana. E na medida que a gente acessa esses fundos lá fora, que são mercados mais desenvolvidos, né? A gente costuma falar que são mercados mais líquidos, porque se negociam-se milhões, se não bilhões de dólares por dia em Europa, em Estados Unidos, né? Então, isso, por consequência, beneficia o fundo. O fundo consegue ter um prazo de resgate que é muito mais curto. Boa parte dos fundos internacionais aqui, você tem resgate D1, D5. Então, você pede o resgate hoje, pega a cotização de amanhã já, e 5 dias o dinheiro está de volta na conta, né? Então, esse é um benefício também que os fundos internacionais trazem nesse momento de pensar fora da caixa, né? E, então, nesse sentido, a gente selecionou aqui a lista dos sonhos, né? As gestoras que sempre foram um sonho para o brasileiro, para a gente conseguir investir, e a gente está, aos poucos, tornando esses sonhos realidade para o brasileiro. Então, hoje já é possível investir, por exemplo, com a Wellington, essa grande boutique de ações, super cobiçada, tem fila no quarteirão para investir com a Wellington, né? Essa gestora que já tem mais de $1 trilhão sob gestão. Ela nasceu, sabe quando? 1928. Então, tá aí uma gestora que passou por várias crises, né? Então, é experiente, sabe como navegar. A Bridgewater, que é também um exemplo, que foi uma gestora, é a gestora que foi fundada pelo famoso Ray Dalio, né? Um investidor super famoso, autor do livro Princípios também. Trouxemos aqui para a plataforma da XP. Quem poderia imaginar que um dia a gente ia conseguir investir com a Bridgewater, né? Hoje é possível. E muitos outros nomes, como a Ashmore, que é uma referência em mercados emergentes, a Moneda, que é especialista em América Latina, né? A BlackRock, que é a maior gestora do mundo, mais de $7 trilhões sob gestão. A Aberdeen, maior gestora da Europa, né? Então, a gente está falando aqui de nomes de altíssima reputação, super robustos e confiáveis. Passaram aqui pelo nosso crivo da XP também, a gente aprovou com muita segurança, né? Então, a gente está fazendo essa internacionalização com os melhores parceiros que a gente podia sonhar, né? E que agora chegaram no Brasil. Olhando esse slide que você traz ali, da forma de acesso, então, o fundo que a XP criou, ele vai exatamente comprar a cota daqueles fundos que você trouxe ali no outro slide. E o investidor compraria cotas do fundo feeder, né, do XP Feeder lá, para ele investir nesses outros. O mecanismo é basicamente esse. Exato. É um veículo de acesso, é um conduíte, vai? Ele pluga a gente direto nos fundos lá na Europa, nos fundos lá de fora, né? Então, ao invés de ter que abrir a conta lá fora, a gente centraliza esses investimentos aqui no nosso fundo da XP, né? E a XP faz esse investimento direto lá fora. Então, é muito mais fácil, né? Bacana. Tá bom? Então, essa é um pouco a ideia. Então, a XP tem feito essa ponte, como a gente acabou de falar, para investir nas melhores gestoras do mundo, né? Então,
Acho que agora ficou muito mais fácil. E democratizando, né, esses fundos internacionais aqui no país. A nossa oferta hoje já é a maior que tem. A gente está com quase 80 possibilidades no cardápio, né? Tem para todos os paladares, todos os perfis de risco, e uma variedade de estratégias por classes de ativos, né? Então, estratégias de ações, de renda fixa, de crédito, multimercado, que muitos de nós gostamos muito, né? E também por regiões. Então, estratégias globais, estratégias regionais, focadas no único país. Eu vou mostrar para vocês o cardápio completo aqui, a gente vai ver. E a gente prestou atenção também num detalhe, que foi trazer fundos com variação ao dólar, mas também ter a opção sem variação cambial. Porque nem todo mundo quer ter a variação do dólar, né? Me perguntou assim, o dólar não está muito alto para investir fora do Brasil? Né? Então, a gente tem uma opção que elimina o componente da moeda. Então, não importa onde o dólar está, nem para onde o dólar vai, se ele vai para cima ou se ele vai para baixo. Essa estratégia que é protegida, ela é em reais, ela elimina a variação cambial. Você simplesmente tem exposição à valorização ou desvalorização dos ativos que compõem a carteira do fundo, como as ações, né, as debêntures e assim por diante. Então, você não se preocupa com a moeda. Mas, se você quer ter a exposição cambial, tem a exposição cambial. É o fundo dolarizado, tá? Então, vejam aqui, que no cardápio atual da XP, que está aqui na tela, né, e eu vou explicar como que ele funciona, a gente tem os fundos com dólar, que são as bolinhas escuras, e os fundos protegidos contra o câmbio, que são as bolinhas claras. Né? Então, visualmente, já dá para bater o olho e entender que tem as duas opções. Quanto mais à direita, mais ampla e global a estratégia, né? E quanto mais para a esquerda, mais focada no único país ou no único tema é a estratégia. Aqui na faixa de cima são os fundos de ações, no meio, renda fixa e crédito, né? E por último, os fundos multimercados. As bolinhas que têm o contorno em vermelho, elas são elegíveis para qualquer investidor, a partir de R$100. Então, bem democrático, bem acessível. As bolinhas que não têm nenhum contorno, elas são para investidores qualificados, que são aqueles que têm mais de 1 milhão em ativos financeiros. Né? Uma limitação da legislação brasileira. E aqui eu conto para vocês em primeira mão, para quem não acompanhou as notícias de ontem, que a CVM anunciou uma audiência pública para liberar todos esses fundos para o público geral. Então, dada essa necessidade do brasileiro de precisar investir fora do país, eles vão liberar. Então, não vai ter mais esse excesso de parentalidade, né, de proteção. O brasileiro já mostrou que ele está preparado sim, que ele merece e que ele quer expandir os seus horizontes e explorar as melhores oportunidades do mundo. Então, a CVM já vai abrir para audiência pública, que se encerra no dia 4 de abril. Então, em poucos meses, a gente deve ter a liberação de toda essa grade aqui para todos os clientes, tá? Uma notícia muito boa. Bom, voltando aqui para o nosso mapa, eu vou dar um exemplo. Então, quando a gente olha o trend bolsa americana, aqui em cima, à esquerda, né? Então, ele é um fundo que tem a bolinha escura, então ele tem a versão em dólar, bolinha clara, então também tem a versão em reais, redeada para reais, da Bolsa Americana, que são as principais ações da Bolsa dos Estados Unidos. Né? Ele é elegível para o segue o SP500? Segue o SP500 esse? Ele é para público geral a partir de R$100 e ele segue o S&P 500, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Né? Então veja que a partir de R$100 já é possível adicionar na carteira. Já é possível a gente começar a aumentar aquela parcela, né, azul que a gente viu anteriormente e reenquadrar a nossa carteira para 2021. Assim como a gente tem as ações americanas, maior economia do mundo, né, a gente também tem o trem de bolsa chinesa, que são as 600 grandes e médias empresas da China, da Bolsa de Xangai. Então vejam, maior economia do mundo e segunda maior economia do mundo. Então a China, pessoal, deixou de ser aquela alocação exótica. Ela hoje é um item de cesta básica. Não tem como negligenciar uma potência econômica que é a China, né? E que nos próximos anos, até 2030, de acordo com o FMI, vai ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo. Nesse ano de pandemia, a China é o único país que deve fechar
o ano no azul, né? Crescendo um pouquinho ainda, e muito embalada para representar mais de 1/3 do crescimento mundial nos próximos anos. Então, não tem como não considerar a China mais. Essa estratégia aqui está disponível a partir de R$100 apenas, para qualquer investidor, protegida contra a moeda, né? Então, cabe em qualquer carteira. Então, um grande destaque aqui também. Outro fundo de China, que é o primeiro, na verdade, de gestão ativa, né? Com um time especializado olhando, tentando superar o mercado, né? Fazendo as melhores escolhas, é o JP Morgan China A. China A é o tipo de ação da China doméstica, listada lá na Bolsa de Xangai, né? Então, o JP Morgan olha quase 4.000 ações lá, e eles escolhem as melhores. Esse é o primeiro fundo que a gente olhou, inclusive, assim, com muita cautela, fizemos uma pesquisa de meses. É um dos melhores fundos de China do mundo. JP Morgan China A. Ele estreia na nossa plataforma na segunda-feira. O trend é mais passivo, replica o índice.Esse é mais ativo, vai visar superar o índice da Bolsa Chinesa. E estreia segunda-feira, desculpa. Ele replica de maneira passiva, né, as 600 grandes e médias empresas da China, ao passo que o JP Morgan ele faz uma seleção criteriosa de quais papéis eles acham que vão bem, quais papéis eles acham que não vão bem, né, e fazem realmente uma seleção de ações, uma carteira bem concentrada, né, e eles buscam superar o mercado e gerar o máximo de retorno possível, né. Então, também estou contando em primeira mão para vocês aqui. Ele vai inaugurar, estrear na segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Né? Então, está todo mundo aqui esperando. Eu, inclusive, vou alocar na minha carteira o JP Morgan China A. Né? E a gente trouxe tanto a versão em dólar quanto a versão em reais. Então, quem quiser ter exposição ao dólar consegue, quem quer ter exposição ao reais também consegue. Né? Lembrando que nenhuma das duas opções tem a variação moeda chinesa. A gente protege contra a variação da moeda chinesa, que ou não tem variação cambial de jeito nenhum, que é a bolinha clara, ou só vai ter variação ao dólar, que é a bolinha escura. Né? Então, China vindo com força. 2021 é o ano do touro, para quem acompanha ali o calendário chinês. Então, é um dos grandes temas, uma das grandes promessas para 2021. Tá? E em Estados Unidos, a gente também tem essa gestão ativa. Aquelas gestoras que estão buscando superar o S&P 500, que é o índice de referência lá da Bolsa Americana. Né? A gente tem a Legg Mason, Neuberg Berman e Morgan Stanley US Advantage, né? 3 gestoras ótimas. Eu, particularmente, acho que Morgan Stanley US Advantage também é um dos melhores fundos de ações americanas do mundo. Então, vale muito a pena acompanhar quem quiser aumentar a exposição aos Estados Unidos. Tá aqui. E a gente começou a entrar também em estratégias de ações regionais. Né? Temos aqui tanto a Wellington quanto a Fidelity, em Europa. Né? Fidelity é o primeiro fundo da plataforma da XP em euro. Vejam que é o único fundo com a bolinha verde. Eu nem coloquei na legenda ainda, mas a bolinha em verde é o fundo em euro. Mais uma possibilidade de moeda para ter na carteira. E a Fidelity é uma gestora global, também super competente, né? Que ela trouxe aqui para o Brasil, em exclusividade com a XP, o Fidelity Europe Long Bias. Long Bias é a estratégia de ações europeias, em que a Fidelity pode ficar comprada nas ações que eles acham que vão bem, mas também ficar vendido nas ações que eles acham que vão mal. Então, se a ação cai e a Fidelity está vendida, ela faz dinheiro, ela ganha. Né? Então, ela consegue explorar bons retornos, tanto nas ações que elas estão compradas, quanto nas ações que elas estão vendidas. Né? E a Europa, ela está num momento muito peculiar, né? Porque a Europa é uma das regiões do mundo que ela não se recuperou desse chacoalhão da pandemia. Ela está, pelo menos aí, em termos de valuation, de preço, uns 10, 15% para trás. Né? E por que ela não recuperou? Porque tem algumas economias que a gente ainda, alguns países que ainda tem aquela incerteza da segunda onda, né? E a França, a Itália, vai ter o segundo lockdown, não vai ter o segundo lockdown, e não reabriu a economia direito. Então, ainda não teve aquela recuperação expressiva que a gente vê em outros países do mundo. Né? Então, pode ser um bom momento de entrada. Segunda consideração é que, ao longo de 2020, os bancos centrais da Europa, eles vieram com pacotes de estímulo tão fortes,
uma bazuca, né? Foram trilhões e trilhões de dólares injetados na economia europeia. Esse dinheiro está circulando, né? Essa liquidez está presente. Então, na hora que essas economias reabrirem, a gente espera um efeito muito positivo para as economias europeias e, por consequência, para as empresas listadas aqui nesse fundo, né? Então, a Europa é um tema que vale a pena olhar. O mundo vai muito além de Estados Unidos, né? A gente tem Europa, tem outras regiões, tem Ásia, como eu vou comentar aqui para vocês, né? Então, aqui está o fundo da Fidelity de Europa, que é muito bacana. E outras regiões, mercados emergentes, tem o fundo da Ashmore. A Ashmore é essa grande autoridade especialista em mercados emergentes. Ela atua na região desde a década de 80, né? E trouxe esse fundo de ações. Eles olham mais de 3 mil ações. Sabe quantas que eles escolhem? 77 ações. Então, um portfólio relativamente concentrado, né? Só com os calls de convicção da Ashmore, que é essa boutique aqui com mais de 400 bilhões de reais sob gestão. E dessas 77 ações que eles escolhem, a dedo, né? A gente tem uma exposição geográfica aproximada de 34% na China, Taiwan, Coreia do Sul, né? Índia, México, Rússia, Colômbia, África do Sul. Então vejam que aqui representa o coração dos mercados emergentes, né? Que eu acho que são os mercados que puxam o crescimento global, já não é de hoje, e devem representar mais de 80% do crescimento mundial nos próximos 5 anos, né? Então daqui que vai vir o crescimento. E setores também muito promissores, como tecnologia, bancos, varejo, né? Então a Ashmore é realmente uma referência. Dessas 77 ações que compõem o portfólio da Ashmore, quando a gente olha as 10 principais, elas já são metade do fundo, né? E vejam que é uma lista de nomes que não tem aventureiro, né? A gente está falando da Alibaba, que hoje é a grande concorrente da Amazon, né? Samsung. Quem não tem um aparelhinho da Samsung aí em casa, né? Ou nunca teve? É conhecida de todos nós. A Taiwan Semicondutores, né? Que é a grande provedora das pecinhas dos semicondutores para o mundo todo. Ela é concorrente da Intel, né? E muitos outros grandes nomes que são consolidados, né? São empresas robustas. A Alibaba e a Taiwan Semicondutores, elas são concorrentes da Amazon e da Intel, respectivamente, né? Só que as ações são negociadas em múltiplos, em preços muito mais atrativos. Então, é uma oportunidade que a gente enxerga assim e que hoje ela está dentro da carteira da Ashmore. Então, a gente consegue participar dessa história de crescimento através desse fundo da Ashmore, que tem tanto em dólar quanto em reais. E, por último, um grande tema que a gente vem destacando são as empresas de tecnologia da Ásia. Empresas de tecnologia da Ásia. A Ásia, ela vem se mostrando como o novo berçário tecnológico do mundo, novo celeiro tecnológico do mundo. Ela dominou a oferta de produtos tecnológicos globalmente, né? Quando a gente olha, eu vou falar uma heresia aqui, tá? Mas o Vale do Silício ficou para trás. Hoje, o fluxo de dinheiro não está indo mais majoritariamente para os Estados Unidos, ele está indo para a Ásia. Isso já acontece, já faz algum tempo, né? Pra vocês terem ideia, a quantidade de empresas, de startups, de tecnologia na Ásia já superam Estados Unidos e Europa juntos, né? Então é onde o burburinho está acontecendo. E essa estratégia da Wellington busca essas empresas na Ásia que estão em crescimento, inovadoras, que estão dentro dos temas de cloud computing, data analytics, machine learning, né? Dados são um novo petróleo, né? Então, todo mundo que se envolve com os dados estão dentro dessa carteira, né? E grande concentração aqui em Japão, em Coreia do Sul, em Índia, Taiwan, China. Então, os grandes protagonistas, os grandes hubs de tecnologia da Ásia estão aqui dentro dessa carteira de ações, que tem de 60 a 90 ações, então uma carteira bem enxuta também, que a Wellington seleciona, e tanto em dólar quanto em reais. Então, uma maneira da gente explorar esse tema tão promissor que é a tecnologia na Ásia, tá?
Para fechar, acho que aqui as estratégias globais, né? A gente tem um trem de saúde global. Inclusive, esse fundo tinha Pfizer na carteira, foi muito bem recentemente. Saúde é o grande tema. Todo mundo cuidando da saúde agora em 2020, cada vez mais. As próprias farmacêuticas que estão explorando as vacinas estão aqui na carteira também. Então, a partir de R$100, é possível investir no tema saúde de forma passiva, né? Protegida contra a moeda. Então, investimento temático que está muito em voga, né? E das gestoras ativas, acho que essa dupla de ataque aqui, que ela é imbatível, tanto o Morgan Stanley quanto a Wellington. O Morgan Stanley tem essas duas estratégias de ações globais, tá? Tanto o Global Opportunity quanto o Global Brands, duas estratégias 5 estrelas, arriscaria dizer que quase 6 estrelas. Se a gente for pegar todos Fabiano, da XP... Fabiano, não concordo com você, não. São 10 estrelas. Esses fundos são sensacionais, cara. Você vê, se a gente for pegar todos os fundos da XP, todos, os 400 e poucos que tem no site ou na nossa oferta, e ranquear por performance no ano, o Global Opportunity é o número 1. Medalha de ouro. Medalha de ouro, número 1. Então, assim, 10 estrelas. Pronto, concordei com você. E a rentabilidade de praticamente 90% no ano, né? Tanto o retorno vindo do dólar quanto da carteira, então, impressionante. E o Morgan Stanley Global Opportunity, a gente trouxe a estratégia irmã dele, que é o Global Brands, né? Que eles não têm sobreposição, são times completamente diferentes, né? Os dois fundos estrelados, e que não tem sobreposição de carteira, né? Um tem 37 ações, o outro tem outras 30, né? Não se conversam, então eles podem, inclusive, coexistir, né? A diferença é que o Morgan Stanley trouxe agora a versão em reais, porque o Global Opportunity só tinha em dólar, né? E o Wellington Ventura, que também é a menina dos olhos aqui da nossa prateleira, né? Acho que foi um estouro agora em 2020. Está aqui o time da Wellington, que é a gestora que eu falei para vocês, que nasceu em 1928. Dá para ver vários cabelos grisalhos aqui no time da Wellington, essa reunião matinal, que eu estive com eles, inclusive. Eles são em 800 profissionais, eles cobrem mais de 5.000 ações, tem uma capacidade de análise assim e de conhecimento das empresas imbatível, né? E o Wellington Ventura, ele está disponível na nossa plataforma. A gente teve, em 5 meses, 1,5 bilhão de aportes no fundo. Então, foi realmente um alvoroço. Só da XP. Só da XP, só tem aqui. E aí, a Wellington pediu para fechar o fundo temporariamente, para sentar todos os passageiros, né? Agora o fundo tá reaberto. Ele deve ficar reaberto aí até o Natal, até o final do ano. Então, quem não aproveitou ainda a oportunidade de se juntar ao Wellington, aproveite. Deve durar mais alguns dias aí essa disponibilidade do fundo, né? É um processo de investimento muito, muito especial deles, em que eles selecionam de 60 a 90 empresas globais na carteira, né? Então, Wellington Ventura, busquem mais detalhes com os assessores e assessoras, tanto em dólar quanto em reais, tá? Então, antes de eu avançar aqui para outros fundos, desse universo de ações, ficou alguma dúvida? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida também, quiser perguntar, pode perguntar no chat, tranquilo. Mas para a gente aqui está bem claro. Eu acho que a mensagem é que a gente tem o time dos sonhos aqui, o All Stars, em ações. Aproveitem, certamente vocês estarão em boas mãos. Eu mesmo aloco na minha carteira alguns deles, tá? Em renda fixa e em crédito, a gente mostra que também é possível explorar bons retornos. Só um pause categoria. Aí, Fabiano, assim... Como? Esse grande grupo que você passou é só a parte de ações. Agora você vai entrar as outras categorias de fundos internacionais. Todos internacionais também, mas outras categorias interessantes que a gente, às vezes, nem se dá conta que você pode ter uma renda fixa nos Estados Unidos ou fora do Brasil com alguma rentabilidade, às vezes, até maior do que a nossa. Tá? Então, vale a pena agora entrar nessa linha. Quebrando esse mito que a renda fixa no Brasil não rende bem, né? Pelo contrário, está dando de lavada na renda fixa do Brasil, né? São estratégias mais tradicionais, que exploram juros e moedas, né? Nomes, gestoras espetaculares, né? Como a PIMCO, maior gestora de renda fixa do mundo, né? O JP Morgan, Morgan Stanley, né? Então, muitas aqui superam o CDI, né?
E também as estratégias de crédito. Crédito é uma classe super popular aqui no Brasil, né? Então, eu destaco aqui, por exemplo, a AXA, que é crédito Estados Unidos, a Moneda, que é crédito Latam, e a Oaktree, que é crédito global, né? Todas elas investem em títulos de dívida das empresas desses lugares. A AXA, por exemplo, investe em títulos de dívida de empresas americanas. O time da AXA escolhe exatamente quais são as empresas que eles gostam. Nesse caso, eles têm mais de 300 papéis na carteira, diversificados por vários setores americanos, e com uma marcação de carteira, um carrego, que a gente chama, de 5% ao ano, hoje. Isso dá CDI mais 3% ao ano, né? É um fundo que ele é em reais. Isso seria a expectativa de rentabilidade do fundo. O carrego é mais ou menos a expectativa de rentabilidade do fundo em 12 meses, tá? É um dobro, mais do que o dobro do CDI atual. Então, veja, a gente está falando de um fundo em reais, então vamos comparar com o brasileiro, né? O fundo de crédito brasileiro. Então, os dois estão em reais. A gente está falando que a AXA busca CDI mais 3, com prazo de resgate de 6 dias. Fundo de crédito com prazo de resgate de 6 dias, CDI mais 3, em reais, me parece ser uma boa opção, né? Baixa correlação com o Brasil, seleção de ativos feita pelo time da AXA, que é excelente, né? A Moneda, ela é similar. A diferença é que eles olham empresas na América Latina. A Moneda é uma especialista de América Latina, atua na região há 25 anos, né? E a Moneda seleciona 70 emissores, tem esse carrego de carteira de 6%, então a gente está falando de CDI mais 4, também em reais, e resgate de 6 dias. Então, outra ótima oportunidade. A gente está falando aqui de 6% ao ano de expectativa de retorno, né? E então, uma volatilidade mais ou menos quanto esses fundos, Fabiano? Varia, mas geralmente em torno de 5%. De 5%. Então a gente começa a ver que tem ali uma volatilidade no valor da cota, né? Mas acompanha também um potencial de retorno mais atrativo, né? Lógico. Então, isso também é possível dentro da renda fixa. E aqui o Oaktree Crédito Global, seguindo a lógica, explora títulos de empresas, de dívida de empresas do mundo todo. A Oaktree tem essa estratégia chamada Global Credit, que ela tem mais de 500 bonds no mundo todo. Em geografia, eles focam muito nos mercados desenvolvidos, então empresas de Europa e empresas de Estados Unidos, né? E a Oaktree, para quem não conhece, é a gestora que foi fundada pelo Howard Marks, que é esse ícone do mercado mundial, mais de 50 anos de mercado, né? Ele é assim com o Warren Buffett, tinha comentado com vocês. Warren Buffett fala que quando chega e-mail do Howard Marks, ele para o que ele está fazendo para ler, porque ali vai ter bons insights de investimento. E aqui tem uma expectativa de retorno da carteira de 7%, CDI mais 5%, né? Liquidez de 12 dias e muitos bonds na carteira, né? Então, diversificação ampla. E a gente trouxe tanto essa estratégia dolarizada quanto em reais. Então, aqui já dá para investir em crédito em dólar, para quem quer, para quem gosta, né? Então, aqui, fechando renda fixa e crédito, a gente tem ótimas opções também nessa categoria, com estratégias 5 estrelas lá fora. Então, explorem que dá para incluir a renda fixa global ou internacional na carteira também. E para fechar, a categoria multimercado, que também muitos de nós já conhecemos aqui no Brasil, né? Eu destaco o fundo da Wellington, ele chama Wellington Gaia, primeiro fundo multimercado da Wellington. Eles exploram várias modalidades de hedge funds no mundo. Eles têm 24 gestores e cogestores, então um time parrudo, olhando ações long and short, olhando global macro, valor relativo, crédito long and short. Então, esses nomes são submodalidades, né, de multimercado, submodalidades de hedge funds no mundo, dentro desse multi-estratégia, né? Então, um fundo muito bacana da Wellington também. Um patrimônio de quanto, mais ou menos, esse Wellington? Um patrimônio de quanto? Um patrimônio de quantos bilhões? Um PL. Estratégia? O PL dele. Lá fora, eu não me lembro de cabeça. Vou ter que checar, mas são algumas centenas de milhões de dólares. Por isso que eu imaginei. Então, é uma estratégia que existe lá fora, sabe desde quando? 2012. 2012. E a gente pegou essa rentabilidade lá de fora,
converteu para reais, né? E é um fundo que ele supera o CDI de longe. Ele dá uma lavada no CDI, uma estratégia muito bacana e com baixa correlação com os multimercados que a gente tem aqui no Brasil, né? Que muitos deles estão presentes na nossa carteira. Então, uma adição muito boa em termos de retorno, em termos de diversificação da carteira, né? Outro fundo que eu destaco é o JP Morgan Global Macro, também tanto em dólar quanto em reais. Esse aqui ele é mais focado nessa modalidade de hedge fund que é o global, né? E macro, que ele pega um mandato amplo em ações, em juros, em moedas, em crédito, em derivativos, monitora as políticas monetárias, né? E enxerga essas possibilidades, essas oportunidades. O time do JP Morgan busca focar ali de 20 a 40 ideias, né? No mundo todo, então relativamente concentrado também. E esse aqui não tem taxa de performance, prazo de resgate de 5 dias no multimercado, né? Então, mais uma vez, comparando com as opções locais aqui, tem vários benefícios em múltiplas dimensões. E por último, eu queria mostrar para vocês um conceito muito interessante, né? Que é o Selection multimercado. E para quem reparou, eu pulei o Selection global, ações globais, né? Os dois Selections têm a mesma ideia, o mesmo conceito, que é montar um fundo de fundos. Então, o Selection multimercado internacional, ele vai escolher os melhores fundos de ações, os melhores fundos de renda fixa, os melhores fundos de multimercado, e ele vai colocar todos numa carteira única. Então, como se fosse uma cesta com as melhores ideias, né? Então, esse é um jeito muito bacana da gente começar a fazer esse incremento de opções lá fora, já com uma cesta pré-selecionada, né? Então, eu vou mudar de apresentação aqui para mostrar para vocês também. Isso aqui, estou trazendo só os destaques. Perdão. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, o Selection Multimercado, né? Que é como eu expliquei para vocês, ele explora os melhores nomes desses 3 mundos, né? E ele é um fundo que seleciona esses melhores fundos. Hoje ele está com 20 fundos na carteira. Então, ao investir em um fundo, você está acessando 20 fundos embaixo, né? Esses 20 fundos estão aqui na tela para vocês verem, são só nomes de altíssima qualidade, né? Que inclusive se integram muito bem, eles ornam muito bem no contexto de carteira, né? O time de gestão da XP faz esses exercícios matemáticos e hoje eles representam aproximadamente 22% em fundos de renda fixa, 56% em fundos multimercado e 21% em renda variável, né? Ele está com essa carteira em 18% dolarizada e o restante protegida contra o câmbio, né? Então, acessar esse fundo de fundos é um jeito rápido e direto de acessar já essa seleção da XP dos 20 melhores nomes nessas categorias. E agora ele acabou de completar 6 meses. Olha a performance dele. Ele já está com quase 10% de retorno ao ano, 10% de retorno nos primeiros 6 meses. Então, vejam que a qualidade desses 20 fundos embaixo, quando elas se juntam e sobem, né? Você tem aqui uma rentabilidade mais estável, né? Com menos volatilidade e muito robusta, praticamente 10% aqui. Então, é uma ideia muito interessante, um approach muito interessante de alocar fora do Brasil de maneira rápida e diversificada, né? Disponível a partir de R$5.000 para os investidores qualificados. Investe hoje, já pega a cota de amanhã. Pediu resgate, 15 dias o dinheiro está de volta na conta. Taxa de administração de 0,75, então uma taxa super competitiva, não tem taxa de performance, né? Então, é o conceito que a gente fala do Selection, né? O próprio nome já diz, é uma seleção, né? E análogo ao Selection multimercado, a gente trouxe também o Selection ações globais, que são aqueles que é um fundo de fundos só de ações, não tem renda fixa e não tem multimercado, né? Ele já está com 7 fundos na carteira. Está aqui todos os nomes bacanas que a gente explicou para vocês, né? Em termos geográficos, é um fundo que ele já está com quase metade fora dos Estados Unidos, então ele mostra que as oportunidades vão muito além de simplesmente a América, simplesmente os Estados Unidos, né? E ele está disponível a partir de R$100. Então, aportou R$100 no Selection Ações Globais, esses R$100 já se espalham nesses 7 fundos pré-selecionados,
né? R$1.000, R$10.000, R$100.000, idem, né? É 1% de taxa de administração, então quem quiser aumentar só essa parcela de ações globais, o Selection também proporciona. Então, cardápio completo, a gente está todo vapor, fechando 2020 com muito contentes. A gente está liderando essa democratização dos fundos internacionais no Brasil, trazendo conveniência operacional para não precisar abrir conta no exterior e trazendo ótimas possibilidades num Brasil de Selic baixa, num Brasil que tem seus desafios fiscais, né? E agora, com cardápio recheado, vamos terminar o ano aqui com 80, 90 fundos, e a ideia é dobrar isso no ano que vem. Então, cada vez melhores opções para vocês poderem alocar. Então, sentem com os especialistas da RGC, façam essa recalibragem do portfólio para 2021, e os bons ventos vêm de fora. Ajustem a vela do barco, pelo menos uns 20%, vai variar de acordo com o perfil de risco, mas os especialistas do escritório vão poder te ajudar, e aproveitem que os bons ventos vêm de fora. Excelente, Fabiano, muito, muito bom mesmo. Vocês fizeram um belo trabalho, parabéns, facilitaram muito a nossa vida, a gente agradece também. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre os regimes tributários, que é uma questão que de vez em quando vem. Estamos falando de fundos internacionais, como é que é tratado o regime tributário de cada um desses fundos? Os fundos de renda fixa são como os fundos de longo prazo? Os multimercados têm cota, porque são internacionais, tem, não tem? Os fundos de ações tributados como fundos de ações brasileiros, da mesma forma? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Isso é bacana, muito bom. Boa. Bom, vamos lembrar que a gente fez de um jeito que a gente os investidores vão entrar num veículo brasileiro, gerido pela XP, né? E esse veículo que vai pegar os aportes e investir no fundo lá fora, né? E resgatar também quando acontecer. Então, é uma ponte, né? Por investir num veículo brasileiro, ele vai seguir exatamente as mesmas regrinhas que a gente já está acostumado. Então, um fundo de ações, por exemplo, como a Wellington, Morgan Stanley Global Opportunities e todos os outros que são fundos de ações na CVM, eles vão ter a tributação igual do fundo de ações no Brasil, que é 15%, sem o come cotas. Mesma coisa para os fundos de renda fixa e para os fundos de multimercado, né? Como que é no Brasil? É a tabela regressiva, de 22,5 até 15, com come cotas. Aqui vai ser a mesma coisa, porque no fim do dia, eles são fundos brasileiros, né? Tudo bem que eles vão investir 100% lá fora, mas o veículo, a casca do fundo, ela é local. Então, isso facilita tremendamente a nossa vida, né? Porque é só espelhar as regras tributárias que a gente já está acostumado. E na declaração de imposto de renda, seguir da mesma forma que segue qualquer fundo local. Isso aí. Sem dor de cabeça, pessoal. Não precisa se preocupar. Declaração de imposto de renda, exatamente como a gente já faz para os fundos locais. Mais uma vez, no final das contas, eles são fundos locais também. Excelente, excelente. Muito bom, Fabiano. Muito obrigado pelas respostas, pelos esclarecimentos. Eu queria deixar aberto para perguntas. Se algum dos nossos participantes tem alguma pergunta, pode colocar no chat ou então abrir o microfone. Nós temos mais aí 2 ou 3 minutos, colocar à disposição de vocês. E assim, Fabiano, a gente sabe que o cardápio já está bem recheado, você já falou de algumas novidades que vêm pela frente e tal, mas o que dá para esperar também para 2021, né? Tem mais alguma coisa no pipe interessante para compartilhar com a gente? Alguma surpresa boa, né? O que já tem aí mais ou menos interessado? A gente está vendo aí que a abordagem também, ESG, também começa a ganhar cada vez mais a atenção das pessoas. Outro dia eu estava conversando com a Bia é responsável pela área ESG da XP, e ela me chamou a atenção para um ponto importante, que o dinheiro está mudando de mãos, né? O dinheiro está mudando de mãos e está chegando na mão dos milênios num determinado momento, e essa turma tem um olhar diferente sobre o mundo. São pessoas mais preocupadas com essas questões de governança, e quem não dialogar com esse tema, efetivamente corre o risco de ficar na esteira, né? De ficar no meio do caminho.
E o que mais tem nessa linha também para a gente ver aí acontecer, não só por conta dos milênios, mas também por conta da coerência, né? Hoje nós defendemos determinadas posições e queremos ter coerência dessas posições que nós defendemos com aquilo que a gente investe. Então, conta um pouquinho para E a além gente. de coerência, eu acho que bons retornos também, né? Agora, Não, em janeiro, é a um gente está fato lançando... importante. É um fato importante da gente ver que quem não olhar para isso terá seus negócios prejudicados lá na Isso. frente. Né? Acho que esse é o ponto principal, né? Assim, acho que tem a questão dos valores, mas em nenhum momento a gente está abdicando de bons retornos, né? Eu dou um exemplo. A gente vai lançar agora em janeiro o trem de energias renováveis. Então, ele investe só em empresas que estão se posicionando em energia limpa. A energia limpa está sendo cada vez mais procurada. Né? Quantos anos as reservas de petróleo vão durar? Né? Mais 5 décadas, dependendo do consumo, né? Assumindo que novas reservas não vão ser encontradas. Será que a gente consegue continuar consumindo petróleo e poluindo do jeito que a gente vem fazendo? Né? Então, muitos governos já entenderam que não. E estão adotando energia limpa. Então, você pega, por exemplo, os países nórdicos, ou até o Reino Unido, né? Eles têm a meta de estarem rodando a Alemanha, está rodando 100% com energia limpa. Então, de que empresas eles vão comprar? Da fornecedora de combustível fóssil ou da energia limpa? Energia limpa. Se a energia limpa vai receber toda essa demanda desses países, o que vai acontecer com o preço das ações das empresas de energia limpa? Vai subir. Então, se a gente estiver posicionado nessas empresas, a gente vai se beneficiar. Se a gente estiver posicionado nas empresas de combustível fóssil, em algum momento esse papel vai começar a cair, porque a demanda vai cair. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Então, novidades. A gente vai ter essa de trem de energia renovável, trem de água também. A gente vai ter commodities. Commodity, no final das contas, são os insumos básicos de produção. Né? Então, no mundo que a retomada virá, o crescimento voltará, a demanda pelos insumos básicos vai aumentar. Se aumenta a demanda, sobe o preço das commodities. Como que é investir em commodity? Né? Como que a gente faz? Né? A gente vai investir, então, em empresa de petróleo na bolsa? A gente vai investir... Né? Como que a gente captura essa tendência? Né? A gente vai trazer o trend, que é um produto passivo, que ele vai seguir esse índice de commodity no mundo. Então, o trem de commodity também vai aparecer. A gente acabou de lançar o trem de prata, para quem não acompanhou, né? Que eu acho muito bacana. Eu estou trazendo alguns fundos de Ásia, de crédito asiático, ações japonesas, da Nomura, que é uma casa excelente, né? Outros multimercados de long and short global, né? Estratégias quantitativas. Quem conhece a Leda Braga? Uma brasileira carioca, rainha dos hedge funds, né? Ela é a fundadora da Sistemática, né? Então, é um ícone fora do Brasil. E a Leda Braga, como boa carioca, boa brasileira, fechou essa parceria com a XP e a gente está trazendo o fundo da Sistemática agora no Réveillon. Então, pós-Réveillon, procurem aqui na plataforma fundo quantitativo. Ela tem os melhores modelos matemáticos que capturam as boas oportunidades no mundo. Então, tem muita novidade chegando para vocês. Aproveitem. Pois é, Fabiano. Então, teremos um 2021 diferente de 2020 mesmo. Espero que em diversas dimensões. Né? Sem dúvida. Então, meu querido, a última pergunta é quando o JP Morgan China A fica disponível para aportes? Segunda-feira, 8 da manhã. Só digitar no site da XP, JP Morgan, China. Então, gente, vamos fazer os aportes já sexta-feira para segunda-feira já poder colocar no fundo. Fabiano, muitíssimo obrigado. Está até na minha agenda aqui, está marcado. Primeira coisa que eu vou fazer na segunda-feira, investir no JP Morgan. Já separei até o dinheiro aqui. Tá bom, então vamos fazer o mesmo aqui. Fabiano, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, sempre muito claro, sempre muito objetivo, didático, com muita segurança, passando para a gente a segurança que, na verdade, norteou toda essa escolha, né, e continua norteando o panorama futuro. O que é a XP, na verdade? Né? O que a XP faz é sempre muito bem feito, não existe trabalho pela metade, então sempre a gente fica muito confortável com isso. Então,
queria agradecer muito a sua disponibilidade de tempo, a disponibilidade de tempo de quem acompanhou aqui esse nosso bate-papo. Sabendo que estamos chegando perto do Natal, então as coisas já ficam um pouco mais complicadas. E assim, espero que a gente possa contar com você novamente no futuro para contar mais novidades, que eu sei que deve ter Sem muito dúvida. mais aí para acontecer também. Lucas, Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Ainda dá tempo de ajustar a vela do barco para 2021. Caprichem, vocês estão com os melhores especialistas aí da RGC. E até uma próxima, foi um prazer. Luquinhas, aí com você para encerrar. Também agradeço bastante, é empolgante quando alguém traz algo com tanta segurança, assim, a gente até fica, poxa, eu quero colocar todo o meu portfólio nisso. Não é também por aí, tá? Eu acho que fundo internacional a gente precisa ter na carteira, mas a carteira não pode ser só internacional, sempre levando em consideração a diversificação. Esse é um ponto que a gente bate sempre, a importância desse trabalho. Muito obrigado, Fabiano, por todo o seu aprendizado que você trouxe. Uma boa noite a todos, Boa então. noite. Grande abraço.